Quando eu recebi essa pergunta, Sim. o meu coração se alegrou e se entristeceu. Se alegrou porque eu acho que talvez a psicologia, a hipnose, a regressão pode sim fazer algo para essa pessoa. Mas me entristece saber que tem pessoas que vivem essa situação. Sim. Né? E ela teve coragem de escrever para nós. Olha. Então, aqui, para essa pessoa, que eu sei quem é, porque eu tenho contato, né? A gente só faz o sigilo. Quero deixar aqui o meu abraço de coração para coração para essa pessoa. Mas vamos lá, porque a resposta que ela quer é a sua resposta. Uhum. Diz assim: não conheci meus pais nem a minha história. Fui adotada e já estou adulta. O que me contam é que esta família que me adotou, aos 3 anos, pergunto para o... Então, o que me contam é que esta família me adotou aos 3 anos. Pergunto para o doutor, se eu fiquei com meus pais até a idade de 3 anos, se eu fizer uma regressão, eu poderia vê-los ou lembrar de algo que pudesse apaziguar o meu coração para que eu soubesse de onde eu vim? Olha que... Nossa, é profundo pra caramba, né? Nossa, bem profundo. Uma dinâmica que eu não tenho uma experiência de consultório nesse nível. Mas eu penso que... A pergunta é bem forte. Eu vou até ler de novo. Vamos lá, para a gente pensar junto, né? Não conheci meus pais nem minha história. Fui adotada e já estou adulta. O que me contam é que essa família me adotou aos 3 anos. Então ela me pergunta, né? Se eu fiquei com meus pais até a idade de 3 anos, se eu fizer uma regressão, eu poderia vê-los ou lembrar de algo que pudesse apaziguar o meu coração? Para que eu soubesse de onde eu vim? Olha, é bem complexo, né? Não existe uma resposta exata para essa pergunta. Mas, se você viveu com seus pais até os 3 anos, essa memória está lá. Então, assim, você tem uma memória. Você tem a visão dessas pessoas. Se a gente considerar que uma regressão pode ir até o dia que a pessoa nasceu, na barriga da mãe, enfim, como a gente quiser falar, ela tem memória, então aos 3 anos ela tem essa memória sim, né? Mas esse resultado depende do trabalho que o hipnotizador, ou a pessoa que vai conduzir a regressão, né, vai depender de uma série de habilidades para poder filtrar essa informação, né? Pode ser que ela venha com muita clareza, pode ser que ela fique misturada, né? Pode ser que, dependendo de algumas histórias que você ouviu, depois que foi adotada, você tenha editado essa memória, mas a questão é, se você fizer regressão, eu imagino, pelo que eu já vi, pelo que eu já fiz, você vai ter imagens, ou você vai ter lembranças de fala, né, sons, porque a regressão não é só imagem, né? Quando a gente faz regressão, a gente acessa sensações, a gente acessa falas, tom de voz, a gente acessa muita coisa que vai além da visão da imagem, né? Inclusive, a gente acessa tristezas, emoções, né? Quantas vezes a gente faz uma regressão e a pessoa não traz uma imagem, mas traz uma tristeza profunda, traz uma alegria profunda, um medo. Eu não sei do que eu sinto medo, só sei que eu sinto muito medo. E que o medo estava fazendo parte daquela época da vida. Mas, pela sua pergunta, eu vou falar também agora do ponto de vista da análise, tá? Da análise, da observação do que eu tenho assistido, do que eu tenho visto. Trazer memórias não apazigua o coração.
tá? Então, isso tem que ser dito claramente. Trazer memórias pode deixar você mais perturbada do que você já está. Por quê? Essa fantasia de que eu vou trazer uma memória e eu vou me sentir bem com a memória é só uma fantasia. Então, por que a gente faz regressão se isso acontece? Porque, no caso, nós temos um foco da dor. Então, vamos imaginar qual é a dor que você sente e não o lugar que você quer voltar. Porque a dor que você sente pode estar num lugar que não é antes dos seus 3 anos. Você entende o que eu quero dizer? Então, quando uma pessoa dá um endereço para a gente, ela vai trazer uma memória. Aí eu concordo. Mas ela está supondo que nesse endereço vai estar a dor dela, ou a solução da dor. E nem sempre é assim. Então, se você quer alívio emocional, então vamos separar as duas coisas. Uma coisa é a curiosidade de conhecer o passado, né? Que eu imagino quantas pessoas têm. De ver um rosto, de lembrar de um lugar que perdeu, de algo. É real? É real. Isso acontece. Agora, pelo que eu tenho visto, definir antecipadamente aonde foi que eu criei uma perturbação, que eu... Pode ser que não seja assim. De repente, você traz uma memória que é mais perturbadora do que a ausência da lembrança. Isso é fato, isso acontece. Então, se você, nesse momento, estiver ouvindo, é o que eu vou falar para você. A seriedade da regressão, ela tem que ter uma seriedade clínica e de tratamento. Não é só trazer memórias. Então, qual é a sua dor? O que te aflige? O que te empata de ir para frente? Então, diga o que é. Mas lembrar não é solução, muitas vezes. Todo terapeuta de regressão tem que ter a responsabilidade e a consciência que determinadas lembranças são altamente perturbadoras e que podem trazer uma dor de volta. Então, ele deve começar pelo sofrimento da pessoa. Esse é um dos motivos de que sempre que eu trabalhei com a regressão, e eu fui avisado disso enquanto eu estudava, eu não fazia regressão e não faço regressão por curiosidade. Porque a curiosidade pode abrir uma caixa de surpresas, de memórias inesperadas. Muitas vezes uma pessoa nem tem alguma coisa para ver, mas ela quer ver, mas ela não tem nenhum conflito. Mas a partir dali ela tem o conflito. Porque era algo que já estava elaborado, já estava resolvido. Tá? Mas, com certeza, eu vou te afirmar que a regressão pode te ajudar como você usa o termo, apaziguar o coração. Vai apaziguar o coração, vai colocar as lembranças na ordem, né? Vai tirar o peso, né? O próprio fato desse peso de não saber o passado já é um peso que pode sendo afastado, né? Eu posso viver apesar de algumas coisas que eu não vi, não convivi. Então, só para deixar bem claro que trazer memórias é uma coisa e trabalhar a dor emocional é outra. Então, que fique bem definido para quem é terapeuta também. Bem definido não, fica quem sou eu, né, para definir uma coisa tão misteriosa. Mas fica a dica, né? Eu sempre falo isso nos cursos de regressão, que a gente tem que separar, deixar bem claro para os clientes, né? Os vários papéis que a regressão ocupa e, principalmente, terapeuta que faz regressão não é brincadeira.
a gente tem que ter a responsabilidade terapêutica de conduzir a pessoa para um alívio, e não para que ela fique com mais conflito ou mais perturbada com a memória. Tá legal? Mais uma vez, se você precisa tirar mais dúvidas sobre a regressão, é um tema muito amplo, envolve muitos mistérios, né? Aliás, quando um terapeuta, e eu vou dizer isso para vocês, porque vocês, que quem lê sobre regressão já deve ter ouvido essa história muitas vezes. A regressão, ela muda a vida até da pessoa que pratica a regressão, porque você começa a ter contato com tantos mistérios naturais e sobrenaturais que você começa a rever uma série de coisas, inclusive do ponto de vista científico, né? Você começa a ter o acesso a tantos mistérios, a tantas coisas que você falava, não, isso não pode acontecer, não seria assim. E isso traz tanta informação para a gente, informações que não estão escritas nos livros. Então, sejam bem-vindos, entrem em contato, 11 97215 0601. Obrigado.